Um suposto jornalista, que é obcecado pela Igreja Universal do Reino de Deus, adicionou mais um texto na sua vasta e criativa produção jornalística sobre a Universal. Desta vez, ele criou em sua cabeça a fantasia de que a igreja pretende apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Além de ridículos e mentirosos, esses rumores cheiram a uma tentativa desesperada de confundir os evangélicos, que já despertaram para o fato de que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Em resumo, o sujeito produziu um texto que seria reprovado por qualquer professor de uma faculdade de jornalismo, uma construção confusa de invenções anônimas e declarações de pessoas que não são da Universal. Tudo isso amarrado por uma tese sem fundamento que contraria tudo que a igreja tem expressado. Essa reportagem é mais uma patética tentativa de confundir os eleitores evangélicos, como aquela montagem da foto de Lula sobre uma imagem do Templo de Salomão, espalhada pela presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT. Mas não para por aí. Em uma recente passeata realizada pelo partido do PSOL, os organizadores não poderiam ter sido mais baixos. Espalharam pelas vias onde o então candidato a deputado federal, Guilherme Boulos, passaria, vários banners e adesivos do candidato na fachada das casas dos moradores, sem a autorização dos mesmos, para criar um falso apoio das pessoas daquela região. Não bastasse isso, colocaram também uma placa em frente ao núcleo de oração da Igreja Universal. Tiraram uma fotografia e divulgaram. Tudo para passar um ar de aliança entre cristãos e propostas inescrupulosas da esquerda. Meu nome é Selma, eu moro aqui há mais de 30 anos e eu cedi o meu espaço para a Igreja Universal fazer núcleo de oração, para receber as pessoas que estão enfermas, que estão doentes e que eu fiquei surpreendida. Por quê? Colocaram um banner na minha casa de um candidato que eu nem conheço e nem quero saber e eu me surpreendi com isso. Por quê? Eu defendo a família e eu não aceito esse tipo de coisa, eu estou aqui revoltada. Porque colocaram isso aqui sem a minha autorização, né? Sem autorização do meu esposo, e aqui o bairro todinho sabe que nós frequentamos a igreja, nós somos cristãos e nós não aceitamos esse tipo de coisa aqui na minha casa. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas na minha casa eu não vou aceitar e eu estou aqui revoltada mesmo. E falo para vocês, pessoal, não acreditam nesses fake news, porque eles fazem tudo isso para denegrir a imagem da igreja e a nossa fé, confrontando a nossa fé, e eu não aceito isso. É perceptível o desespero de determinados candidatos para conseguir colocar em vigor as absurdas propostas políticas por eles apresentadas. Na falta de fatos negativos para alimentar a onda de ataques que vem promovendo contra a Igreja Universal do Reino de Deus nas últimas semanas, a imprensa os inventa. A mentira da vez, propagada por veículos como O Globo, Estadão e Veja, é que a igreja teria promovido o jejum de Daniel entre agosto e setembro em razão do período eleitoral. Um propósito baseado nas escrituras sagradas, que ocorre em alguns períodos do ano desde 2011, independentemente de época eleitoral. Cabe salientar que o propósito, que visa fortalecer o lado espiritual do cristão, finaliza há 2 semanas do dia da votação, derrubando assim a teoria conspiratória de que a Universal pretende evitar que as pessoas tenham acesso a informações sobre os candidatos. Seria apenas ignorância que move esse tipo de jornalismo ou a má fé? Na manhã da última sexta-feira, dia 16, um internauta deixou um comentário no vídeo postado pelo bispo Edir Macedo em seu perfil oficial no Instagram, perguntando-lhe: o senhor vai apoiar quem para presidente?
Ao que o bispo respondeu: eu continuo com o Bolsonaro, presidente, e o Tarcísio, governador, referindo-se ao candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo. Sua fala destaca sua opinião pessoal, sem qualquer imposição. Porém, é notório o descontentamento de todos os que prezam pelos princípios cristãos ao se depararem com as pautas apresentadas pela esquerda. No dia 2 de outubro, escreveremos uma das mais importantes páginas da história do nosso país. Deixemos o futuro orgulhoso daquilo que construímos em 2022. É muita fake news para uma entrelinha só. A gente vai tentar lidar com algumas delas aí que aconteceram esta semana. E aqui comigo para me ajudar nesse tema, Bispo Alessandro Pascoal. É muita fake news, né? É engraçado, né? A gente, quando vê o lado da esquerda, sempre escuta anarquismo ou mentira, que é o que a gente está vendo nessa matéria já desde o início, né? Sempre está envolvido com mentiras, fake news e anarquia. Mas vamos então sintonizar aí os fatos, o que aconteceu nesta última semana envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós tivemos aí a matéria de um suposto jornalista que escreveu para um site esquerdista falando que a Igreja Universal estaria se preparando para declarar o apoio ao Partido dos Trabalhadores, apoiando Lula para a presidência. E então, reagindo a esse fake news, o Bispo Macedo emitiu a sua posição pessoal em resposta a uma internauta. Eu queria que colocasse aí a resposta do Bispo Macedo. Ele, respondendo à pergunta, ele então deixou bem claro a sua posição pessoal, bem como a Igreja Universal também declarou em sua rede social oficial que aquela reportagem, aquelas afirmações eram falsas, não procediam. Não é? Então, foi desbancado logo algumas horas depois dessa primeira reportagem. No dia seguinte, um candidato aqui em São Paulo, um candidato também da esquerda, um candidato do PSOL aqui da esquerda, conhecido como Boulos, não é? Postou na sua rede social esta foto aí. Vamos ver a foto que ele postou. Então dá uma olhada. A foto, pode ampliar aí em tela cheia? A foto que ele postou com a seguinte legenda, dizendo, olha, Datafolha já começou mal, né? Porque o Datafolha faz pesquisa entre galinhas para perguntar se elas concordam que as pessoas devem comer frango ou carne de vaca, né? Então a resposta todo mundo já sabe. Mas enfim, Datafolha mostrou que Lula cresceu entre os evangélicos. Me lembrei dessa foto que recebi esses dias de uma comunidade na Zona Sul de São Paulo. É um erro, ele diz, pensar que todo evangélico é bolsonarista. É um erro medir mais de 30 milhões de fiéis pela régua de pastores e seus líderes. Vamos ganhar essa eleição, etc, etc. Então ele diz que é um erro pensar que os evangélicos não estão apoiando a esquerda. E postou então a foto desse núcleo da Igreja Universal, que nós não sabíamos até então onde era. São tantos espalhados pelo Brasil. E fomos atrás. Segundo ele, essa Igreja Universal aí estaria apoiando a sua candidatura e outros candidatos da esquerda. Então, nós vamos repetir aí a fala da dona Selma, porque esse núcleo aí da Universal, ele, na verdade, é um espaço residencial cedido, é uma garagem cedida pela dona Selma, que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, e como costuma acontecer com muitos membros que cedem um espaço na sua residência para que um pastor vá ali semanalmente fazer oração pelas pessoas do bairro. Então nós vamos ouvir aí o que ela falou, o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu na história desse banner? Porque, tipo, Alessandra, o banner está muito limpinho ali. Não sei se dá para ver a foto novamente. O banner está muito limpinho, né? Quando eu vi a foto, eu falei, tem alguma coisa errada nisso aí. Não é normal, né? Porque se fosse parte da fachada, estaria no mínimo com a mesma aparência do resto da fachada. Né? Poeira, empoeirado, etc. Um pouco assim, surrado. Mas não estava surrada o banner. Está novinho.
Então aquilo ali já levantou suspeita. E nós fomos atrás e descobrimos, dito e feito. Agora, o senhor vê que, como eu disse no início, tudo que está ligado a essas pessoas que estão desse lado da esquerda sempre estão envolvidas em fake news, mentira e anarquia. Essa é uma prova de que agora não estão só mais invadindo imóveis, não, agora estão colando placas de candidatos também em imóveis. Segundo a moradora, dona do imóvel, este banner foi colocado ali, houve uma passeata em prol desses candidatos, houve uma passeata nesse bairro aí do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo, e segundo ela, as pessoas da passeata saíram colocando esses banners na frente dos imóveis daquela rua sem perguntar a ninguém. Sem autorização. Sem autorização, sem permissão, sem perguntar a ninguém. E colocaram também na frente do núcleo da Igreja Universal, que é imóvel dela. Vamos ver novamente o que ela falou. Meu nome é Selma, eu moro aqui há mais de 30 anos e eu cedi o meu espaço para a Igreja Universal fazer núcleo de oração, para receber as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, e que eu fiquei surpreendida. Por quê? Colocaram um banner na minha casa de um candidato que eu nem conheço e nem quero saber, e eu me surpreendi com isso. Por quê? Eu defendo a família e eu não aceito esse tipo de coisa, eu estou aqui revoltada. Porque colocaram isso aqui sem a minha autorização, né? Sem a autorização do meu esposo. E aqui o bairro todinho sabe que nós frequentamos a igreja, nós somos cristãos e nós não aceitamos esse tipo de coisa aqui na minha casa. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas na minha casa eu não vou aceitar e eu estou aqui revoltada mesmo. E falo para vocês, pessoal, não acreditam nesses fake news, porque eles fazem tudo isso para denegrir a imagem da igreja e a nossa fé, confrontando a nossa fé, e eu não aceito isso. Realmente não deve aceitar. Está aí a Selma expondo a mentira, porque ou o candidato Boulos propositalmente, intencionalmente enganou os seus seguidores, enganou postando uma foto fake de um banner que foi colocado sem autorização da Igreja Universal na fachada do núcleo dela, ou ele sabia disso, ou ele foi enganado por alguns da sua equipe. Das duas, uma, ele falhou na sua postagem.